Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, falando hoje sobre a importância daquele monte chamado de as Bem-aventuranças para o ministério de Jesus na Galileia. Essa obra que nós temos aqui, chama-se o Sermão do Monte, ela tem toda a explicação da tradução do texto hebraico e do grego para o português, bem explicado. Inclusive tem o Pai Nosso traduzido com outra significação, um outro significado mais real, baseado nos textos originais. E nessa obra, inclusive, tem o Pai Nosso e todos os ensinamentos de Jesus. Mas essa obra aqui foi apresentada aqui na minha cidade, João Pessoa, por um pastor protestante, o pastor Neemias Marien, de quem eu guardo profundas e muito boas recordações. Era um cristão autêntico, um homem de uma conduta que até onde eu pude desfrutar da amizade do pastor Neemias, eu digo para você, meu caro telespectador, que eu guardo muito boas recordações da sua humildade, da sua simplicidade, da sua conduta, da forma de encarar as outras religiões e as pessoas com respeito, que eu acho que isso foi que me fez despertar tanto para a necessidade dessa convivência fraterna que eu sempre tenho com todas as religiões. Gostaria de dizer, mais uma vez, que nosso trabalho não tem o objetivo de destruir nada. Nós acrescentamos conceitos novos, verdades novas, mas não obrigamos ninguém a seguir. Pelo contrário, você, pelo menos, tem a obrigação, o direito de verificar se o que nós falamos aqui procede ou não. Essa tem sido a nossa preocupação, nosso objetivo, não destruir nada. No entanto, como dizia Jesus, não vim destruir a Torá nem os profetas, eu não tenho intenção de destruir nada. No entanto, eu trago conceitos de uma forma que ele leva você a refletir. Inclusive essas observações de um Jesus judeu e não cristão, e mostrando que o pastor, que a quem eu me refiro aqui, Neemias Marien, ele era um homem diferenciado, ele ia a todos os locais. O pastor Neemias fez conferências, palestras na nossa casa espírita aqui em João Pessoa, apresentou o nosso livro, o Sermão do Monte, esteve na nossa cozinha, vamos dizer assim, onde fazemos sopa, onde fazemos munguzá, onde fazemos tudo aquilo que eu já mostrei até no programa para vocês, e nos deixou um legado de muita emoção ao verificar os nossos trabalhos e recitar o Evangelho de Mateus, capítulo 25, 31 a 46. Abrindo mais um pouquinho o leque, eu diria a vocês que aqui na Paraíba tem um outro homem admirável, que é o arcebispo da nossa cidade, o Dom Aldo Dicílio Pagotto. Jesus, quando fala nesse sermão, ele fala para as multidões, e esse sermão de Jesus, ele é um sermão puramente ecumênico. É um sermão de exortação, é um sermão de ânimo, de levantar a moral, vamos dizer assim, num termo mais atual, daqueles que estão oprimidos, sofridos pelo o domínio romano, e ele traz lições ecumênicas. O Sermão do Monte não fala de religião, fala de comportamento moral. Primeiro ele começa soerguendo os ânimos com aquilo que se chama, muita gente chama de bem-aventurança, mas não são bem-aventuranças, são exortações, porque Jesus, o verbo que ele usa ali, é achirei, que é uma derivação do verbo achar em hebraico, que significa avançar em linha reta, ir em frente, e é assim que Jesus começa o seu discurso. E eu digo para você, dentro dessa abertura ecumênica que Jesus dava, da forma com que ele abraçava todos que o procuravam, eu tenho procurado fazer isso com as diversas religiões. E o Dom Aldo vai à nossa casa, faz palestra, faz discurso, fala do amor de Jesus,
fala da sua teologia, que eu respeito, e ele explora o Evangelho, sobretudo o Evangelho de João, onde ele é especialista em Evangelho e cartas de João. E o pastor é querido, o arcebispo Dom Aldo é queridíssimo na nossa casa. Quando ele vai, a casa é cheia. E ele emociona a todos com a sua espiritualidade e a sua religiosidade. Então, pastor Neemias Marien, como protestante, Dom Aldo, como representante da Igreja Católica, e agora nós temos aí o nosso Papa Francisco, que veio realmente, eu chamo Francisco III, por quê? Teve Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier e agora o Papa Francisco, que são 3 Franciscos que têm um objetivo muito parecido. São voltados para a pobreza e trabalham pela cristalinidade e autenticidade do Evangelho de Jesus. Admiro demais esse homem que está aí mudando conceitos, tentando destruir tudo aquilo, toda aquela ortodoxia que a igreja sempre teve, falando de uma igreja mãe, aquela que abraça, que não deve reger nem administrar por cartas, nem por encíclicas, nada disso, que a igreja tem que ir. A igreja tem que ir ao encontro dos pobres e das pessoas. E isso é exatamente o que a doutrina espírita prega. A busca de dar de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, vestir os nus, porque nós espíritas, a doutrina nos ensina a buscar exatamente isso. A confraternização com o diferente, o auxílio, a ajuda, a caridade acima de tudo para com aqueles que não têm o indispensável e o mínimo para a sua alimentação. E Dom Aldo e o pastor Neemias são 2 pessoas que Deus, eu tenho que agradecer muito a ele por ter colocado em nosso caminho. E aqui na Paraíba também tem o pastor Estevão Fernandes, que eu já fiz muito culto ecumênico com ele, e é uma pessoa respeitável e também muito ecumênica. E nós estamos precisando de líderes religiosos que unam, e não que desunam. De líderes religiosos que se unam para servir amando, não para disputar faturas materiais. É isso que nós temos que trabalhar sem absolutamente nenhum preconceito, lembrando do que fazia Jesus, que abraçava todos aqueles que se aproximavam dele com muito carinho, nunca condenou ninguém, falava sempre: meu jugo é leve e meu fardo é suave. Não saia daí que nós retornaremos ainda na 3ª e última parte do nosso programa. 1 minuto só.